Agora eu passo a palavra para você, Geraldo. Alô. Esses momentos assim são encantadores, porque eu já vivi tantas emoções por aí afora, e principalmente aqui em Minas, né? Tenho muita história, eu tenho uma mineirice dentro de mim. Inclusive, minha mãe era mineira, tenho um monte de primos e primas espalhados por Minas aí, então eu praticamente me considero também mineiro. E nós viemos aqui para falar de Basália, né? Basália foi um farol que brilhou na minha vida. Eu tive em Trieste 3 vezes, a Fernanda sabe. E pretendo voltar lá uma vez. E pretendia voltar com meu filho. Mas, infelizmente, ele resolveu sair mais cedo. Mas eu vou voltar lá. E aí eu lembrei de uma vez que eu escrevi um texto lá numa conferência que teve lá em Trieste, que eu pus o poema do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. E aquele menino de Santos, lá, o Jacques, né? Jacques Delgado, ele traduziu para mim. Mas eu não esqueci. E começava assim: Nel mezzo del camin c'era una pietra, nel mezzo del camin, jamais recorderá. Eu não lembro mais. Eu li aqui porque estava escrito. Então, nós viemos aqui para comemorar Basália. Mas nós não podemos também esquecer dos outros. Basália foi grande, foi um farol, conforme eu disse. Mas nós não podemos esquecer dos outros que, juntamente com Basália, criaram uma psiquiatria democrática. Eu não preciso repetir essa história, já que todos conhecem. Foi a partir dela que aconteceu a grande mudança que sacudiu todo o arcabouço esclerosado daquilo que se vinha fazendo em saúde mental. Até então, podendo ser classificada até mesmo como revolucionária, como é o próprio título da conferência. Basália e seus companheiros transformaram em um farol que ilumina nossos caminhos, até o presente. A psiquiatria, como disse Basália, sempre colocou o doente mental entre parênteses, somente se preocupando com a doença. O que ele pretendia com a experiência de Trieste era retirar aquelas pessoas dos parênteses, em que foram colocadas pelos preconceitos com a doença mental. Como os próprios italianos reconhecem, a psiquiatria naquela época na Itália estava muito atrasada em relação ao que se fazia, especialmente na Inglaterra e na França. Esse atraso foi uma das razões do importante impulso oriundo de Trieste. Denise Dias de Barros, em seu livro Jardins de Abel, citando Franco Rotelli, diz: tratamento é realargar os espaços de liberdade internos e externos do ser humano no sentido de sua emancipação, aonde ela mesma diz que justifica o slogan libertário: a liberdade é terapêutica. Sou descendente de italianos, corre em minhas veias o sangue italiano. Muitas vezes já tentei até estudar a língua italiana, porém falta-me tempo e disciplina para tanto. Entretanto, consigo ler razoavelmente bem no idioma de Dante. O filósofo italiano Norberto Bobbio, de quem sou admirador, diz: ao contrário das tartarugas, que chegam a viver até 300 anos, o homem é mau porque vive pouco. Quando ele começa a aprender, ele morre. Espero viver suficiente tempo para estar presente às comemorações dos 40 anos da vinda de Basália ao Brasil. Tinha um sonho que sempre me pareceu impossível: visitar Trieste e conhecer toda a experiência lá desenvolvida. Meu sonho foi realizado muito além do sonhado,
pois já estive lá por 3 vezes. Gostaria de, quem sabe, um dia poder voltar mais uma vez, mas desta vez na companhia do meu filho. Mas não foi possível. Fui fortemente influenciado pelas leituras e textos de conferências em diversas ocasiões e em diversos lugares no Brasil e no mundo. Por Franco Basaglia, pela senadora Franca Basaglia e pelos doutores Franco Rotelli, Dell'Acqua, Saraceno, Venturini, Tommasini, Carena e outros que eu não lembro o nome, com os quais convivi e dialoguei pessoalmente. O grande aprendizado disso tudo para mim foi que não devemos nos preocupar com a cura. Afinal, curar o quê? Se nem ao menos sabemos, por exemplo, se a esquizofrenia é uma doença. Pois é, isso eu aprendi convivendo com psiquiatras, psicólogos, sabe? Essa crítica que se faz. Tem muito psiquiatra que me ajudou, me ensinou. Posso falar o nome de um deles, Jonas Melman e Jairo Goldberg, que foi citado aqui. Quem me falou isso, que, Geraldo, ninguém sabe se esquizofrenia é doença. Pode ter certeza disso, ninguém. Muito bem, vamos deixar quieto. Então, Basaglia também disse o seguinte: é muito simples para o establishment psiquiátrico, foi falado aqui outro dia, ontem ou antes de ontem, definir nosso trabalho como desprovido da seriedade da responsabilidade científica. É um juízo que nos lisonjeia, pois finalmente nos identifica, isso é uma beleza fantástica, nos identifica com a falta de seriedade, de respeitabilidade, desde sempre, atribuída ao doente mental e a todos os rejeitados. Ainda citando Basaglia, usa-se muito a arte do louco pintor, músico, poeta, etc. Mas não é desse tipo de louco que eu quero falar, Basaglia. Quero falar daquele que não é nada disso. Na realidade, daquele que não é nada. É esse o que fica esquecido dentro do manicômio. Eu vou terminar por aqui. Eu tenho uma continuação, se for possível, não sei se vai dar. Pode. É para passar um vídeo, um estudo fotográfico, 4 minutos. Um estudo fotográfico, para vocês saberem quem é André. O André é uma consequência de Basaglia também. É tudo um encadeamento de coisas. Eu queria que vocês conhecessem. Eu vou pedir para a coisa... Então, ela vai passar, depois eu vou ler um outro texto bem rápido aqui. Aí é São Vicente, o marco da fundação da cidade de São Vicente. Primeira célula máter da nacionalidade, primeira cidade brasileira. Eu moro aí em frente. Morei 15 anos com o André. Ele teve uma melhora incrível ali. Olha ele aí. Quem fez esse estudo foi um fotógrafo muito sensível do estado de São Paulo, que fotografava futebol. E teve um jogo do Santos, e ele foi lá na Baixada e fez essa matéria comigo. E depois ele levou. Quando ele soube que o André morreu, ele fez um livro e me deu de presente. A jornalista chama-se... Não lembro. Em frente de casa, do nosso apartamento. Do outro lado é a Ilha Porchá. Aí é dentro da nossa casa, do nosso apartamento. Quem fez essa coisa sensível e bonita mesmo foi a Dulce. Inclusive, as 4 estações de Vivaldi, maravilhosa, que dá tudo certo, é incrível como ela
percebeu. Vou ler o que está escrito ali. É isso aqui. Geraldo André. Tive um privilégio, uma graça por viver junto dele. Essa experiência absolutamente fantástica desses 25 anos. Ele foi meu grande mestre. Mostrou o meu caminho, o caminho que ele percorreu e que, apesar da violência das crises e das crises de violência, foi paradoxalmente delicado e extraordinário. A experiência foi humana, demasiadamente humana. Fui atirado à correnteza da vida e da psicose, deixando-me levar sem resistência, aceitando e usando ao meu favor, sabendo, como bom nadador, que se não o fizesse, iria apenas me exaurir. A correnteza agora, queridos amigos, se diluiu, se desfez. Deixei de me nadar livremente. A vida foi maravilhosa comigo, por ter me permitido esse encontro. Valeu a pena, garoto. Valeu muito a pena. Outro texto que eu escrevi aqui, não sei se vai cansar vocês, porque eu sei, dá uma emoção grande, me dá sempre. E eu aprendi com um rapaz que é militante, faz militância de sindicato, que é completamente diferente dessa nossa militância aqui. Isso é uma militância linda, bonita, gostosa. Militância de sindicato, o bicho pega mesmo. E ele me ensinou o seguinte: não tem nada desse negócio de um minuto de silêncio, de tristeza, nem coisa nenhuma. Porque uma vez eu pedi um minuto de silêncio para o Carrano. Todo mundo conhece o Carrano aqui, que ele tinha morrido naqueles dias. Aí o Fernando Goulart, lá de Niterói, entrou na Assembleia gritando bem alto: Geraldo, não tem nada desse negócio de um minuto de silêncio, não. O negócio é 1 minuto de barulho. Então, um barulhinho para o André. Oh!